Esse período sem futebol, as entrevistas, modestamente falando, sempre muito interessantes aqui no Arena 98. Barbieri, eu vou já primeiro te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco nesta sexta-feira. Já vou adiantar para você aqui que esses dois outros caras que estão na tela são o Grício Gomide, são grandes admiradores do seu trabalho, são estudiosos do futebol, a gente sempre discute muito aqui, eu aprendo, todos nós aprendemos muito com eles, e eles falam muito sobre o seu trabalho. E eu já quero emendar, então, a pergunta sobre... Bom, quando você foi anunciado pelo América, os dois falaram muito bem sobre a possibilidade de um bom trabalho. Mas aí acabou não acontecendo e você teve vida curta no América. Por quê? O que aconteceu que atrapalhou o seu trabalho, que a coisa não virou e os resultados também não vieram? Boa noite, obrigado. Boa noite, Everton. Boa noite, os amigos aí do Arena 98. Boa noite, os demais amigos. É um prazer estar falando com vocês, uma satisfação enorme. E a sua primeira pergunta já me pega de jeito. Não, eu acho que naquele momento eu estava saindo do Goiás, né? A gente tinha conseguido ser o campeão estadual. O pessoal do América me procurou e uma das coisas que a gente conversou, eu disse a eles que eu procurava um lugar onde eu pudesse fazer um trabalho de médio e longo prazo, que era isso que eu estava buscando naquela época. Eu precisava de um clube onde eu tivesse tempo para implementar as minhas ideias, o meu trabalho. Essa foi a promessa do América, na hora que vieram me contratar aqui no Rio de Janeiro. Quem veio aqui foi o Paulo Assis e o Luiz Krivat, vocês devem conhecer eles bem. Mas o fato é que isso não se concretizou, eu saí após 7 jogos. Eu costumo dizer que eu nem posso dizer que fiz um trabalho, eu acho que eu iniciei um trabalho, mas não me deram tempo para poder colher os frutos. Eu fiquei um pouco mais de 2 meses, porque a gente teve a parada da Copa. Então eu cheguei, o campeonato estava em andamento. Eu fiz 6 jogos, sem muito tempo para treinar. Desses 6 jogos, 3 foi contra equipes que subiram, né? Contra Sport, Curitiba e Bragantino. Desses a gente acabou perdendo para o Sport um jogo em casa, que a gente ganhava até os 45 do segundo tempo por 1-0. A gente tomou a virada nos acréscimos. Empatamos com o Curitiba e perdemos para o Bragantino, que estava atropelando todo mundo fora de casa, né? Depois a gente teve a parada da Copa América, a gente reformulou o elenco, ajustou os trabalhos, evoluiu uma série de questões físicas, táticas, tanto é que a gente fez 4 jogos treinos e acabamos ganhando os 4, 2 deles inclusive contra o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Mas no primeiro jogo pós essa parada foi uma derrota em casa para a equipe do Figueirense, num placar que não reflete o que foi o jogo, e dali a direção do América entendeu que não deveria dar continuidade do trabalho, mas logo depois o América engrenou e fez a campanha que fez. Então eu acho que tem uma parcela de contribuição também, porque peguei um time que não ganhava 10 jogos, quase no Mineiro, e a gente trabalhou, estruturou, mudou muita coisa, mas não deu tempo de colher os frutos ficaram para frente para os outros. Muito bem, Grício Gomide e Alexandre Silva. Ô, Maurício, muito legal ter você com a gente aqui na Arena 98. Boa noite, Vinícius Grício. Deixa eu te falar a respeito, aproveitando até o gancho do que você falou no América, né? Logo que você assumiu o Flamengo, o seu trabalho encaixou muito rápido, né, na saída do Carpegiani, tanto que acabou sendo efetivado no momento, inclusive, que estava meio que na moda no Brasil o auxiliar acabar sendo efetivado, né? Aconteceu aqui no Atlético, inclusive, também. Mas depois disso acabou não conseguindo engatar um trabalho aí de médio e longo prazo, né? A passagem pelo Goiás, que os relatos que eu tinha de conversar com companheiros de lá é que o time estava jogando bem, mas aí uma eliminação na Copa do Brasil e a perda do título goiano, que acabou fazendo a diretoria optar pela troca. Aqui no América uma passagem muito curta, e no CSA também uma passagem muito curta no ano passado. Que tipo de lição você aprendeu nessas passagens muito rápidas, de algo que você talvez possa mudar para que justamente os trabalhos possam durar mais tempo daqui em diante, nas próximas passagens? Bom, tudo bem, Vinícius, prazer falar contigo. Eu acho que realmente o que acabou acontecendo nesses 3 trabalhos, que é uma coisa que eu preciso tomar cuidado, é que esses 3 clubes contrataram o Maurício do Flamengo e não o trabalho do Maurício Barbieri, né? Então eu acho que de repente acabou sendo um erro meu aí de não esmiuçar mais essa conversa e entender efetivamente o que eles esperavam, o que eles conheciam do meu trabalho, porque acabou que um pouquinho, à exceção do América, mas principalmente no Goiás e no CSA, é um trabalho de reformulação, né, de mudança quase que total do elenco, contratando aí quase 20, 30 jogadores.
Então são trabalhos que requerem um pouco mais de tempo para você criar coesão, para você criar a liga, para você poder implementar as suas ideias num grupo que é completamente heterogêneo, né? Cada jogador vem de uma realidade, de um modelo, de uma ideia, você tem que agregar. No Goiás, a gente estava fazendo uma campanha muito boa, tinha igualado o recorde de vitórias seguidas de 15 anos atrás, enfim, praticamente só tinha tido uma derrota durante o estadual todo, mas perdeu o jogo da final e já tinha tido eliminação na Copa do Brasil, um jogo também que a gente tinha ido muito bem, mas não foi capaz de definir, acabou perdendo nos pênaltis. E depois teve essa passagem pelo América que eu relatei, e no CSA foi a mesma história, de buscar um trabalho de médio e longo prazo, de dizer que o clube tinha tido 3 treinadores em 3 anos, e eu entrei por isso. A gente também reformulou o elenco, foram mais de 20 contratações, mas também pesou muito a eliminação na Copa do Brasil muito cedo, e uma derrota que a gente teve contra o River, fora de casa, eles decidiram interromper o trabalho. Só aproveitando, Gomes, ainda deixa em cima desse assunto, só para não sair do assunto, a gente critica muito o dirigente que, em geral, ele contrata sem meio que saber mesmo o que está procurando, qual que é o perfil do treinador, se combina com o elenco e tudo mais. Mas na outra ponta, e me chamou um pouco a atenção a sua resposta, é algo que a gente vê outros técnicos relatando também. Você acha que às vezes faltam também para os treinadores no Brasil em geral tentar entender mais onde está entrando, em vez de aceitar qualquer coisa só porque a gente sabe que o mercado ele é muito apertado, você não pode ficar muito tempo longe do mercado, senão acaba sendo esquecido. Você acha que falta isso um pouco também? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. É difícil até a gente se posicionar porque, como eu te disse, muitas vezes as promessas são feitas e não são cumpridas, né? Na hora todo mundo promete mundos e fundos e depois a coisa vai por outro lado. Mas eu acho que de maneira geral, sim, especial no meu caso, eu acho que eu acabei entrando nisso de que eles estavam, como eu te disse, contratando o treinador do Flamengo com a expectativa de que fosse chegar e que as coisas fossem começar a voar desde o início. As coisas não funcionam assim, qualquer trabalho requer o mínimo de tempo. A gente tem falado muito, até inclusive dos estrangeiros, mas é só lembrar que todos os trabalhos no início também tiveram dificuldades, inclusive o próprio Jesus acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? Teve um momento ali de Libertadores que também acabou sendo decisivo quando ele passou contra aquela equipe do Equador, o Emelec, né? Passou nos pênaltis. Então acho faz parte, é normal. Acho que tem tido... Você tocou num ponto importante. Os dirigentes não têm tido muita clareza do que eles querem. Eles acabam contratando um nome ou um escudo que é para interpor eles e a torcida, e aí quando a coisa não anda, a torcida começa a cobrar, eles acabam estourando a corda do lado mais fraco, acaba sendo sempre o treinador. Ô Barbieri, boa noite. Boa noite, é um grande prazer em tê-lo conosco aqui no Arena 98. Acho que se a gente que dá para resumir meio tudo que você falou, assim, que os dirigentes, eles querem contratar resultado, independente de qual profissional vai dar o resultado ao dirigente, mas ele não quer contratar desempenho, né? Para muito dirigente, se o time dele ganhar naquela ideia de uma bola por jogo, seja uma bola parada, enfim, no erro do adversário e vencer todos por 1-0, mas o desempenho for pífio, ele vai se sustentar em cima do resultado, né? A gente conversava há pouco aqui, não sei se você teve a oportunidade de ver, a gente conversava instantes atrás com o Dante, né, zagueiro que jogou a Copa 2014 e hoje está no Nice da França. Ele falou que vê uma evolução no futebol brasileiro com relação a algumas mudanças, né, de formatar mais ideias, etc. Mas você que sente na pele mesmo, você acha que a gente está dando esses passos mesmo? Gumi, de prazer falar com você. Cara, eu sinto uma mudança, mas sinto uma mudança leve. Eu acho que ela oscila muito, eu acho que a gente já teve a moda dos treinadores mais experientes, depois entrou para a nova geração e entrou meio com uma moda mesmo sem critério. Depois agora a gente entrou numa moda de que são os treinadores que vêm de fora e que são aqueles que são competentes, e os que estão aqui já não têm mais competência. Eu acho que a gente acaba entrando numa série de modismos que é complicado. E não estou desvalorizando de maneira nenhuma. Eu acho que tanto o São Paulo como o Jorge Jesus e muitos outros que já tiveram por aqui são excelentes treinadores. Mas eu acho que você citou bem. Os dirigentes acabam indo atrás de um resultado, independente da forma, independente de uma ideia de jogo. O que acaba satisfazendo eles são esses resultados que, quando vem de imediato, a gente vê que eles têm uma paciência um pouquinho maior, ou pelo menos quando o treinador consegue ter esses resultados
de início, depois existe uma paciência maior, mas quando esses resultados não acontecem logo de cara, normalmente eles optam pela troca. Eu acho que isso é ruim, isso faz mal não só aos treinadores, mas faz mal ao futebol brasileiro de uma maneira geral, né? Porque no momento em que a gente debate muito a qualidade do jogo, como é que você quer qualidade de jogo sem tempo de trabalho? Como é que você pode cobrar equipes bem treinadas, equipes que coletivamente se destaquem, se você não tem tempo para desenvolver as suas ideias, se você não tem tempo para os jogadores assimilarem essas ideias? Então a gente acaba entrando num círculo vicioso em que todo mundo acaba criticando de uma maneira geral a qualidade do futebol que se pratica no Brasil, mas as pessoas ao mesmo tempo não querem dar tempo para que a gente possa investir e melhorar essa qualidade de jogo praticado. Barbieri, você acha que é um problema essas constantes trocas de treinadores e o trabalho começar em sequência de temporada? Por exemplo, você saiu, vem outro treinador, toma seu lugar, aí você vai ocupar lá no CSA o trabalho de um outro que começou e não terminou, aí daqui a pouco você sai, pega um trabalho pela metade no Goiás. Quando você inicia uma pré-temporada, inicia uma temporada, aliás, tendo todo o período de pré-temporada, há uma diferença muito grande no resultado do trabalho? Ou quando você pega um trabalho que, bom, os resultados não estavam acontecendo, ou até que de repente estavam, mas houve um ruído, um problema entre o treinador e alguém da direção e resolveram demitir. Vou te citar um exemplo aqui. O próprio América. O Felipe Conceição vinha fazendo um bom trabalho, mas recebeu uma grande proposta. E aí deixou o América, o Lisca veio e não mexeu tanto no time e os resultados continuam acontecendo. Esse tipo de situação, para você, ela tende a ser mais confortável, pegar a sequência de um trabalho que já está sendo feito ou iniciar a temporada com pré-temporada para colocar ali as suas metodologias? Isso é melhor? Olha, eu acho que de uma maneira geral, e eu falo de uma maneira geral porque cada contexto é diferente, né? Mas de uma maneira geral, você poder participar da pré-temporada, você ter poder de opinar sobre a escolha dos jogadores facilita com que você seja capaz de aproximar aquele elenco daquilo que você acredita que seja o ideal em termos de ideia ou de modelo de jogo. Toda vez que você pega um trabalho que já vem acontecendo, muitas vezes você tem que flexibilizar um pouquinho essas ideias, tem que entender o momento da equipe. Se a equipe vem numa sequência positiva, evidentemente isso é mais fácil, porque você tem os jogadores com autoconfiança, com motivação. Quando você pega uma equipe que vem numa sequência ruim de resultados, você tem sempre que ir por esse lado anímico também. Então, até para você conseguir desenvolver e implementar ideias diferentes no momento em que todo mundo está um pouquinho mais inseguro, que os jogadores têm a tendência a se defender um pouquinho mais, é muito mais complicado, né? Eu acho que isso depende muito do contexto, mas de uma maneira geral, o ideal eu considero que seja que você possa iniciar os trabalhos, mas fazer isso junto com a direção, como eu disse anteriormente, estabelecer quais são as metas, quais são os planos, o que é que eles esperam, né? Quais são as mudanças em relação ao elenco. Eu acho que a gente tem um exemplo agora de um Thiago Nunes, que fez um trabalho fantástico no Atlético Paranaense, que não começou bem no Corinthians em função dos resultados. A direção tem optado por manter, porque tem dito que para aquilo que ele foi contratado, que é mudar uma filosofia, um modelo de jogo tal, exige um pouquinho mais de tempo. Eu, particularmente, torço para que ele tenha esse tempo para que as coisas caminhem da melhor maneira possível. Alexandre Silva. Ô Barbieri, Alexandre, prazer receber você aqui no Arena 98. Você falou aí, né, dessa falta de tempo de trabalho entre os treinadores. Essa semana a gente bateu um papo aqui com o Thiago Largue, né, que é um treinador da mesma geração que você, que pode ser considerado aí da nova geração, que está surgindo agora e tal. Ainda tem pouca rodagem, né? Você acha que o fato de ser, né, da nova geração gera um pouco mais de pressão e de falta de paciência, não só dos dirigentes, mas como os torcedores, da imprensa também? Você acha que a paciência é maior com quem já tem mais rodagem do que com vocês que estão chegando no mercado agora? Eu acho que sim, mas eu acho que isso talvez não seja uma coisa estritamente ligada ao fato de ser da nova geração. Eu acho que aqueles que, porventura, conseguem ter títulos e sucessos recentes tendem a ter um pouquinho mais de paciência de quem contrata, né? Volto a dar o exemplo do Thiago. Agora, talvez se o Thiago não tivesse tido o sucesso que ele teve no Atlético Paranaense, talvez o Corinthians já tivesse tomado outra atitude, enfim. Talvez até não tivesse sido contratado, mas enfim. Então eu acho que tem muito a ver com isso. Normalmente, o pessoal de uma outra geração, mais experientes, eles têm já um histórico de sucesso, um histórico de títulos. Isso faz com que os dirigentes tenham um pouquinho mais de paciência ou tendem a prorrogar um pouquinho mais esse prazo de troca aí.
nós que somos da nova geração, que ainda temos que nos provar, vamos dizer assim, a gente já entra um pouquinho com a corda no pescoço, tendo que entregar o resultado meio que de imediato. Ainda dentro desse assunto, ô Maurício, a gente teve no ano passado com uma pessoa, não vou nem lembrar quem foi a pessoa, mas que contou uma história de um treinador de elite, que hoje treina na Série A do Campeonato Brasileiro, não sei se justifica dar o nome dele aqui, mas que fez uma mudança de rumo na carreira dele, porque ele tinha na cabeça esse negócio de sempre só aceitar os trabalhos começando em janeiro, para pegar uma pré-temporada, para montar um time. Mas que em determinado momento ele percebeu que ele começava a temporada e aí quando o time tinha alguma queda ao longo da temporada ele acabava demitido, outra pessoa assumia um time que já tinha ali uma construção e acabava terminando o trabalho, chegando no final do campeonato, conseguindo vaga na Libertadores, conseguindo título às vezes, e ele meio que mudou isso, começou a pensar em pegar os times mais adiante. Você acha que é uma loucura pensar dessa maneira? Ou que faz algum sentido dentro dessa ciranda maluca que é o futebol brasileiro? É difícil te responder se faz algum sentido, acho que foi a lógica que ele encontrou, mas eu acho que isso varia muito de situação para situação, né? Eu gosto de lembrar muito, eu acho que falta assim, um pouquinho aos treinadores de uma maneira geral, um reconhecimento àqueles que de repente trabalharam antes. Então eu me lembro que na época em que eu saí do Flamengo, o Dorival fez questão de muitas vezes elogiar o trabalho de uma equipe que terminou vice-campeão brasileiro, eu acho que não é pouco. Eu já agradeci ele pessoalmente muitas vezes, gostaria de agradecer em público mais uma vez. E eu acho que acaba muitas vezes, o treinador que assume um trabalho acaba, não vou falar desmerecendo, né? Mas acaba não dando o devido valor a quem veio antes, que muitas vezes acaba fazendo o trabalho sujo, vamos dizer assim, né? Muitas vezes aquele treinador que chega antes precisa reformular o elenco, precisa afastar alguns jogadores, precisa mudar jogador de posição, precisa rever algumas características, precisa alterar o modelo de jogo, tudo isso leva tempo. E às vezes por falta de critério, por falta de confiança dos dirigentes, ele acaba sendo demitido, vem outra pessoa que já pega o trabalho num estágio mais avançado. Então eu acho que nesse sentido talvez faça sentido o raciocínio dele, mas eu não acho que é uma situação que aconteça sempre. Eu continuo acreditando que de uma maneira geral poder iniciar os trabalhos te dá mais possibilidade de ter mais sucesso. Muito bem, deixa eu chamar um intervalo rápido aqui, 8h24, 8h24, mas é um intervalo ligeiro e daqui a pouco a gente volta e segue no papo aqui com Maurício Barbieri, nosso convidado desta sexta-feira aqui no Arena 98, que volta já. 8h27, estamos de volta com o Arena 98 na jogada de Claro. Sem futebol a gente tem que arrumar outras formas aí para se distrair, não é? Fazer maratona de séries, matar a saudade da turma com as videochamadas, assistir lives nas redes sociais. Aliás, daqui a pouco vou fazer uma live no meu Instagram com o Daniel Seabra, hein? O assunto, sabe qual é? Anos 80, tudo dos anos 80, que os dos anos 60 chamam de a década e 70 chamam de a década perdida. Jamais. Vamos falar tudo sobre os anos 80, daqui a pouco com o Daniel Seabra lá no meu Instagram, no @EvertonFutebol, Everton com H. E é o seguinte, então, assistir lives também nas redes sociais, claro, e por isso a gente precisa de internet, de pacote de dados bom, e ainda bem que a Claro dá para carregar o seu prezão aí sem sair de casa. Você sabia disso? Faz tudo pelo celular mesmo. Você pode ligar para o asterisco 555 e o Jogo da Velha, digita lá 555, Jogo da Velha, ou acessa o site clarorecarga.com.br. Se preferir, dá para fazer também pelo aplicativo da Claro. Enfim, você consegue colocar recarga no seu plano sem sair do sofá. É fácil demais. É mais uma da Claro. É 4.5G, o mais veloz do Brasil. É claro, você merece o novo. Ô Barbieri, voltando aqui ao papo com você, nós estávamos batendo um papo agora há pouco com o Dante, o zagueiro da seleção e tal, ex-zagueiro da seleção, atualmente no Nice da França, e eu perguntei a ele sobre a Copa de 2014 e o 7-1. Perguntei por que aconteceu, por que deu o apagão, por que aconteceram 7 gols, porque até eu disse que a França tirou o pé, ele disse que não, que os caras não tiraram o pé não. Ou seja, a minha pergunta foi no seguinte sentido: tomou 1, tomou 2 e aí continuou tentando jogar, e aí 3, 4, 5, 6, 7. Por que um treinador nesse momento não consegue reagir? Por que naquela oportunidade o Filipão não
não conseguiu tomar as decisões certas? Por que vocês, quando estão... por que, por exemplo, eu te perguntei do América e o seu trabalho também não entrou, você falou, pergunta complicada já para o início aqui. Por que isso acontece? É um problema de comunicação entre você e os atletas? É o trabalho que não entra porque os atletas não estão dentro daquele perfil que você gostava? Nesse caso do Filipão, não, é a seleção e ali os melhores. Mas no seu caso, por exemplo, por que há esses apagões, tanto em jogos quanto em temporadas, do trabalho não entrar, por exemplo, e o trabalho ser bem feito, bem executado no dia a dia? Bom, em relação à Copa, eu acho que é difícil falar de fora, claro, né? Mas eu acho que foi muito mais uma questão de que ninguém estava emocionalmente preparado para aquilo. Eu acho que... Foi o que ele falou. Os torcedores, o próprio treinador, os jogadores, tanto é que, se eu não me engano, depois do terceiro gol, me chama muito a imagem do Fred com a bola no meio para dar saída e ele pedindo calma para os companheiros. E mesmo assim, se eu não me engano, virou 4-0, não foi isso? Foi, exatamente. Então eu acho que é isso, faltou um equilíbrio emocional para estar mais preparado para aquela situação, né? Agora, em relação aos trabalhos, é difícil dizer. Eu acho que são muitas coisas que envolvem na confecção do resultado, né? Então é momento, muitas vezes você pode fazer um jogo muito bom, o resultado não entra e pode se tratar de uma eliminação. Muitas vezes você ainda está procurando o encaixe ideal, está procurando as melhores soluções. A gente não pode esquecer que está lidando com um ser humano e o ser humano não responde de maneira linear. Então, muitas vezes você faz uma aposta em determinado jogador para aquela partida, pode ser que ele não corresponda, pode ser que a gente faça a aposta equivocada também, nós também erramos, os treinadores, a gente muitas vezes acaba não externalizando isso, mas é evidente que a gente comete erros. E quanto mais tempo a gente tem para conhecer o jogador, para conhecer o elenco, para conhecer as dinâmicas todas, a chance da gente errar é menor. Então eu acho que, por isso que eu digo muito na questão do tempo, eu não acho que o treinador deva ser insubstituível ou que nunca possa ser mandado embora, de maneira nenhuma, mas eu acho que é preciso um mínimo de tempo e eu acho que 6, 7 jogos não é o suficiente. Eu acho que, no mínimo, de 4 a 6 meses para você poder implementar uma ideia e um trabalho de uma forma segura e depois ter uma avaliação mais fidedigna. Ô, Barbieri, você trabalhou algum tempo lá no Red Bull, né, no início da sua carreira. Queria que você falasse a sua expectativa, o que você imagina que possa acontecer com o Red Bull agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Curto e médio prazo, né? Você acha que já para esse ano eles vão conseguir competir num nível alto, como muita gente imagina? E para médio prazo, você acha que vai ser capaz, de fato, de competir lá no alto no Campeonato Brasileiro, pela estrutura, pelo investimento, pela organização? Olha, eu tive 3 anos lá, né? Eu quando cheguei a equipe estava na Série A2 do Paulista, a gente subiu para a primeira divisão, fiz 2 campeonatos paulistas, os 2 a gente classificou para as quartas. Em um ano a gente foi eliminado pelo São Paulo e no outro ano a gente foi pelo Corinthians. Eu acho que tem tudo para fazer um grande campeonato, é um clube que tem uma estrutura física e de gestão fantástica, mas eu acho que eles fizeram algumas apostas que eu posso dizer assim que são no mínimo arriscadas, né? Contrataram jogadores muito jovens, ainda sem lastro, então é uma equipe, de uma maneira geral, todas as contratações foram, vamos dizer assim, em apostas no sentido de jogadores com potencial, mas que ainda não estão no pleno ou no auge da sua carreira, né? Eu acho que pode ter um pouquinho de complicação em função disso, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito pesado, é um campeonato muito disputado, você não tem jogos fáceis, você tem que estar sempre procurando atuar no mais alto nível. A gente precisa ver como é que vai ficar até essa questão da pandemia, como vai ser o calendário na volta, enfim, tem uma série de outras questões, mas eu acho que tem tudo para fazer uma campanha segura. Não sei se na medida de uma grande campanha, que talvez seja expectativa de muita gente, mas eu acho que vai fazer uma campanha segura sim. Ô Barbieri, eu estava recordando aqui que no ano passado, quando daquele jogo do Flamengo contra o Grêmio, mas lá na arena do Grêmio, né? No jogo de ida, semifinais da Libertadores, se eu não estou equivocado, o Flamengo fez um primeiro tempo muito superior ao Grêmio, né? E discutia debatia um dia após com alguns colegas via rede social, de que há tempos eles falavam que há tempos ninguém pressionava tanto o Grêmio dentro de casa, e aí eu acabei me recordando daquela partida de vocês em 2018, especialmente no segundo tempo, acho que quando o Grêmio não deu nenhuma finalização no gol, né? Vocês acabaram empatando no finalzinho com o gol do Lincoln, mas depois de perder várias oportunidades, num segundo tempo, talvez o melhor tempo que você fez como técnico do Flamengo. Pensando a longo prazo,
aquilo ali é mais ou menos a ideia que você tem, as dinâmicas, os comportamentos que você gostaria num plano ideal, vamos dizer assim, para um time seu? Olha, eu acho que você tocou num jogo que realmente foi especial, porque envolveu muito estudo, né, em relação ao que a gente pensava do adversário. O Grêmio era uma equipe que, quando você recuava muito, dava muito espaço para eles, você tinha muito problema, porque eles atacavam quase com uma linha de 6 na sua linha de 4, então geravam muita dúvida e muito problema. Então a gente entendeu que deveria realmente pressionar eles, não deixar espaço para eles jogarem e atuar principalmente no Maicon, que era quem fazia toda a construção de jogo deles, e dar um pouquinho mais de liberdade para os zagueiros. Eu acho que a gente fez isso muito bem. E eu acho que sim, sem dúvida, é um dos jogos que se aproxima. Eu acho que foi um grande jogo que a gente teve no ano de 2018, assim como eu acho que o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians, que a gente acabou empatando 0-0 no Maracanã, mas que também eles praticamente não passaram do meio de campo o jogo todo, também foi um outro jogo em que a gente pressionou muito, procurou entrar pelos lados, mas não foi efetivo para fazer os gols. Acho que são dois jogos que expressam bem aquilo que eu gostaria que fosse um ideal de modelo de jogo. Falando em modelo de jogo, Barbieri, recentemente não, já há algum tempo, nós discutíamos aqui sobre o Jair Ventura, né? Mas o Jair Ventura é um técnico que tem um estilo... A gente usa o retranqueiro, mas é só para resumir, né? Mas que joga de forma reativa e tal. E aí eu falava com o Gomide e com o Grice na oportunidade, o Alê também na roda, eu falava, pô, mas o cara não pode mudar? Se é um estilo que não tá sendo muito usado, se tá na moda um estilo do Sampaoli, estilo do Jesus e tal, o cara não pode mudar, o cara não pode... mas ele se apega àquele estilo e ele não sai. No seu caso, se for necessário, você chega no clube, você nota que naquele clube o perfil do elenco não é exatamente como dentro de um estilo que você gosta. Você muda o jeito do seu time jogar? Você se arrisca ou você é pragmático naquele estilo que você gosta? Não muda, eu tenho que me adaptar, até porque essa questão de modelo de jogo, todo mundo debate muito, mas o modelo ele não é uma coisa estanque, né? Uma das coisas que você tem que levar em consideração no modelo são as características dos jogadores, é o momento do campeonato. Então, não existe um modelo do Maurício, existem as ideias de jogo do Maurício, mas as ideias de jogo do Maurício vão junto com tudo isso que eu falei, características dos jogadores, momento do campeonato, cultura daquele clube, fazer com que você encontre um modelo que deva funcionar da melhor maneira possível para aquele clube, né? Então, sem dúvida nenhuma, se eu precisar fazer adaptações ou variações, eu tenho que fazer, tenho que estar pronto para isso, estudo, me preparo para isso. Eu acho que muitas vezes jogar um pouquinho mais atrás não quer dizer que você não esteja controlando o jogo, que você não esteja dominando. A gente tem um exemplo de várias equipes que são um pouquinho mais reativas, mas tem o controle do jogo. Tem o controle do jogo à medida que não deixam com que o adversário crie situações e acabam sendo muito eficazes e tendo situações mais claras do jogo. Isso também é ser protagonista, isso também é ter o controle do jogo. Então eu acho que eu não posso me prender a uma única forma. Evidente que eu tenho preferências e situações que eu acredito que sejam vantajosas. Eu acho que quanto mais próximo eu tiver do gol adversário, eu tenho mais condições de gerar perigo, tenho mais condições de gerar problema para ele. Mas se precisar recuar e defender um pouquinho mais próximo do meu gol, tenho que saber fazer, tenho que preparar minha equipe para isso também. Maurício Barbieri, muito legal ter te recebido aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sorte para você quando a temporada voltar ao normal. Aliás, não sabemos nem como vai voltar e nem quando isso vai acontecer, mas já torcendo aqui por você e o espaço sempre aberto aqui. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço, se cuida aí, cuida da família. Obrigado, Everton. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês aí. Deixo meus votos e desejos de saúde para todo mundo, que todo mundo possa permanecer bem e seguro em casa e que a gente possa, como nação, superar ou passar por essa pandemia da melhor maneira possível, que logo a gente possa ter a volta dos jogos aí para a gente estar acompanhando e estar fazendo o que mais gosta, tá? Um grande abraço. Tomara que sim. Tomara que sim. 8h39.
no Crefé. Olha só, é a nova modinha da balada, modinha da boate, a bebida alcoólica amarga pra danar é o Zinló.